Afogados na secção mais profunda de uma gruta subaquática estreita e gelada, a 140 metros abaixo da superfície, estes 5 mergulhadores encontraram-se no pior cenário possível imaginável e apenas 3 conseguiram regressar à superfície. Uma câmera GoPro montada num dos mergulhadores registrou o seu mergulho angustiante. No dia 6 de fevereiro de 2014, na Noruega, um grupo de 5 homens finlandeses, Kai Kenkänen, Patrick Grönqvist, Jari Vesahantanen e Yeiriu, planearam um mergulho numa gruta perigosamente profunda. A gruta em questão era a Gruta de Pluragrota, que está ligada a uma gruta seca. No outono passado, Kai e Patrick descobriram a ligação entre as duas entradas. Juntos com outro mergulhador, foram também os primeiros a mergulhar de uma entrada para a outra. Esta experiência deu-lhes confiança suficiente para fazerem novamente a jornada. Mas desta vez, o seu objetivo começou pela outra entrada. O sistema de grutas atinge profundidades impressionantes, com algumas secções a mergulhar mais de 426 pés ou 130 metros abaixo da superfície. É uma das maiores grutas cheias de água do norte da Europa, com passagens que se estendem por vários quilômetros debaixo de água, apresentando desafios significativos graças a passagens estreitas e de baixa visibilidade e túneis labirínticos. Os 5 homens viajavam no caminhão de Jari, que puxava um atrelado cheio de equipamento, um moto de neve, trotinetes subaquáticas, algumas dezenas de botijas de mergulho e outras ferramentas mais pequenas. Durante a viagem de 15 horas, percorreram a Finlândia, a Suécia e a Noruega e reviram repetidamente o seu plano durante o mergulho. O grupo seria dividido em 2 equipas, com intervalos de 2 horas entre elas. Esta abordagem ajudou a minimizar a perturbação dos sedimentos. Todo o mergulho demoraria 5 horas se tudo corresse conforme planeado. Descansam perto da Gruta de Pluragrota e pernoitaram para mergulhar no dia seguinte. O mergulho a profundidades superiores a 13 pés ou 40 metros é considerado mergulho técnico. Cada um era um mergulhador técnico experiente, e um mergulhador de gruta certificado estava totalmente qualificado para realizar um mergulho em gruta tão perigoso, mas apesar dos preparativos, da experiência e do treino, o mergulho desafiante, depressa, se transformaria num pesadelo. De zero, mas os mergulhadores prosseguiram com o plano. Chegar à entrada da gruta significava mergulhar no lago congelado Pluragrota. Para lá chegarem, tiveram de cortar o gelo grosso enquanto Kai, Vesa e Yeiri saíam para levar o equipamento para a gruta. Patrick utilizou uma motosserra para fazer um buraco triangular no gelo. Os preparativos estavam a correr bem, apesar das temperaturas gélidas, e a partida foi pouco demorada. Patrick atravessou o manto de gelo. A água estava cristalina. Patrick perguntou se deviam esperar que ele voltasse para o outro grupo que acabava de sair, e como não o tinham avisado do contrário, decidiu que estava na hora de mergulhar, e mergulharam no lago logo à tarde. Ligaram as suas trotinetes subaquáticas para os impulsionar para dentro da caverna com as pressões crescentes e as temperaturas gélidas necessárias para conservar energia, fazendo das trotinetes as suas melhores amigas. Mergulhar a tais profundidades requer uma combinação específica de ar e equipamento. Para reduzir os riscos, os mergulhadores utilizavam um sistema respiratório de circuito fechado. Estes sistemas opunham-se a um sistema aberto tradicional, que permitia tempos de mergulho significativamente longos, não descarregam gases exalados na água e também ajuda a prevenir sedimentos e, em vez de perturbação, o sistema limpa o dióxido de carbono do ar expirado antes de o misturar novamente na mistura de oxigênio, azoto
e hélio do mergulhador. À medida que continuavam a descer, o risco aumentava exponencialmente a estas profundidades. Transportavam um terceiro sistema de imersão e cilindros de gás de circuito aberto para lidar com possíveis falhas no equipamento. Um rasgão na roupa seca de um mergulhador a essa profundidade podia ser fatal devido às temperaturas frias e às altas pressões. E havia também o risco de hipercapnia ou hipercapnia. A hipercapnia ocorre quando os mergulhadores respiram demasiado depressa devido ao pânico. Desmaio. À medida que a luz do dia desaparecia rapidamente, a descida de Patrick e Jari levou-os inicialmente por uma encosta de 34 metros de profundidade por mais de 500 metros, e depois o seu caminho subiu brevemente até um tubo interior de 250 metros de comprimento, parcialmente cheio de água. Esta secção da gruta também era adequada para mergulhadores novatos. Depois da câmara, o casal continuou a usar as suas scooters enquanto desciam abruptamente até aos 60 metros, depois aos 100 e finalmente aos 130. Quando chegaram à parte mais profunda da gruta, desligaram as suas trotinetes subaquáticas para poderem apreciar a beleza da gruta. Concordaram em praticar a troca para o respirador de resgate, com o seu sistema de reserva, durante vários minutos. Até agora, o mergulho estava a correr, conforme planeado, mas a adrenalina nos seus sistemas estava a aumentar. Era a altura de começar a subida. Embora já tivessem abordado as secções mais perigosas da gruta, não estavam fora de perigo. No entanto, Patrick subiu primeiro com cautela. À frente, um troço particularmente estreito fazia uma curva de 90 graus, mas enquanto Patrick continuava a sua subida, não conseguia ver a lanterna de Jari, o que não era estranho, tendo em conta o troço estreito da subida, pelo que esperou, e de repente viu seu companheiro. A luz acenava para cima e para baixo num terrível sinal de angústia. O coração de Patrick disparou enquanto treinava os olhos para qualquer sinal de Jari. Cada segundo contava contra ele. O mergulhador voltou, enquanto Jari gritava para que Patrick viesse. Jari exigiu que Patrick lhe retirasse um dos tanques. Os cilindros de resgate pareciam bloquear-lhe o caminho. Patrick separou o depósito e reposicionou a sua scooter para abrir caminho. Olhou em redor da área, sem saber por que razão Jari estava preso. Finalmente, percebeu que o cabo da sua scooter estava preso entre duas pedras. Soltá-lo foi simples. Vezes o gás de resgate para os seus reguladores fechados. Patrick pode estar a tentar acalmar-se, mas depressa, Jari já não estava a alternar entre os seus sistemas respiratórios. Na verdade, não tinha nada na boca. Agora, em pânico, Patrick colocou um regulador sobre a boca do amigo e premiu o botão de purga. Em vez disso, Jari inalou a água da gruta, selando o seu destino. Inalar água a esta profundidade é sinônimo de morte. Mesmo enquanto a sua mente e o seu corpo tentavam alcançá-lo, Patrick sabia que o seu amigo estava morto. O caminho atrás deles estava bloqueado. Mas no seu estado de pânico, Patrick teve outros problemas. Precisava de começar a subir em direção à caverna seca. Olhou para o seu computador de mergulho enquanto calculava a profundidade e a duração do mergulho para lhe dizer o número e a duração das paragens de descompressão para a sua subida. De subir em segurança à superfície. Olhou para o ecrã sem acreditar. Sabia que permanecer naquela profundidade e pressão prolongava o mergulho. Cada minuto passado a esta profundidade equivalia a mais 10 minutos de descompressão. Assim, passei aproximadamente 25 minutos na passagem. Já não podia nadar de volta para informar os outros sobre a situação e preocupou-se com o que lhes aconteceria quando percebessem que o seu caminho estava bloqueado.
O seu gás de reserva ficou retido no corpo do amigo e também lhe deu um pouco do seu precioso oxigênio. Patrick não teve outra alternativa senão deixar Jari para trás. Começou a sua escalada, calculando as suas mínimas hipóteses de sobrevivência. Ao mesmo tempo, Kai, Vesa e Jariu estavam a iniciar o mergulho. Um após outro, desceram sob o gelo e dirigiram-se para a gruta. Apesar de estar super preparada, Vesa quis trazer cilindros extra por precaução, embora Kai lhe tenha dito que não conseguiria lidar com eles. O segundo grupo moveu-se tão rapidamente como o primeiro, através do sistema de grutas. Demorou menos de 1 hora para chegar à secção mais profunda. Em breve, a previsão de Kai tornou-se realidade. Pouco depois, uma das suas barbatanas ficou presa na linha guia. Um atraso de apenas 5 minutos a esta profundidade traduzir-se-ia em cerca de 1 hora de tempo de descompressão adicional após a subida, o que frustrou Vesa. Com o incômodo evitado, continuaram a perceber que a sua ascensão começaria em breve. Vesa aproximou-se da curva de 90 graus e soltou um grito agudo que trespassou as profundezas, e ela sabia que só podia significar uma coisa. Era o grito de um sinal de socorro vindo de um aparelho respiratório com defeito. Obrigando-se a manter a calma, retirou mais equipamento para passar pela passagem estreita e disse a Jari que Eire estava morto. Quando Kai chegou à passagem estreita, a situação ficou descontrolada. Kai não sabia o que se estava a passar, apenas que Jari mostrou sinais de um mergulhador em dificuldades. Kai tentou acalmar o amigo. Jari alternou entre o gás de resgate e o sistema regulador, fechado em pânico e histeria. Kai ainda tinha controle sobre as suas próprias emoções e percebeu que Jari se mataria se não se acalmasse. Acalmar o seu amigo foi inútil e em poucos instantes Jari morreu a endurecer a sua mente. Kai teve de nadar mais para ver o que estava à frente. Encontrou Vasa a lutar para contornar Eire por dentro e pelo corredor. Vesa respirava pesadamente enquanto tentava ultrapassar, como se uma decisão difícil não fosse suficiente. Kai foi obrigado a considerar as hipóteses de sobrevivência de Vesa e as suas próprias com o tempo contra ele. Decidiu que era improvável que Vesa conseguisse sobreviver com 2 dos seus amigos mortos e outro a caminho. Kai forçou-se a virar-se quando a sua viagem de mergulho correu terrivelmente mal, calculando as suas próprias hipóteses de sair vivo da gruta. Tinha 2 respiradores, mas restava apenas um pouco de oxigênio, pois o gás de resgate só era adequado para descer e não para subir. As suas paragens iniciais de descompressão deveriam começar a cerca de 100 metros sem reservas de oxigênio. Sabendo que não duraria o suficiente para descomprimir adequadamente, sufocaria antes de sofrer a doença descompressiva. Reconhecendo os riscos, ignorou o seu computador de mergulho e saltou várias paragens, chegando à câmara de ar, respirando a mistura presa e planeando o seu próximo movimento. Patrick estava a fazer as suas paragens de descompressão, movendo-se lentamente em direção à caverna seca, preso em pensamentos de desespero e culpa. Subiu o túnel ascendente, parando para abraçar as paredes, enquanto esperava que as paragens necessárias passassem. Embora uma distância considerável atrás de Vesa o tivesse, foi autorizado a seguir o seu próprio horário de paragens de compressão. Do outro lado da gruta, Kai sentia-se responsável pelo grupo. Já tinha falhado algumas paragens de descompressão, as águas geladas eram implacáveis, mas manteve-se quente, nadando de forma consistente logo após a sua scooter subaquática ter acabado, atrasando significativamente o seu progresso. Estimou que poderia chegar à entrada da câmara de descompressão em 15 minutos, mas com a sua scooter fora de serviço,
demorou 45. Não foi o único que subiu demasiado depressa. Alguns dos seus colegas sobreviventes também estavam a fazer o mesmo e sabiam que era apenas uma questão de tempo, até que a dor, o formigueiro e a dormência da doença descompressiva os destruíssem. Nenhum deles conseguiu mais fazer as paragens de descompressão necessárias. Por isso, Patrick viu algo que pensou nunca ver. O farol de Vesa foi filtrado pela água que se encontrava por baixo dele, sentindo-o recuperar um pouco da sua força. Patrick fez as restantes paragens necessárias e emergiu algum tempo depois das 21 horas, cerca de 90 minutos antes de ser seguro, e os dois chegaram à Gruta Seca. Uma vez na gruta com Patrick, o joelho direito começou a doer-lhe, e por volta das 13h30, Kai saiu da entrada da gruta para o lago, na completa escuridão, esperando ver o buraco que tinham aberto, mas este tinha desaparecido. Apontou a sua lanterna para a camada de gelo acima dele e começou a procurar o buraco. Embora soubesse a sua localização, não o conseguia encontrar. Kai localizou, finalmente, o buraco escondido. Abaixo de uma camada de gelo, com cerca de 1 centímetro de espessura, após se romper, colocou cuidadosamente o seu equipamento na superfície congelada e saiu da água. Não havia sinal de mais ninguém naquele momento. Kai pensou que era o único que ainda estava a recuperar. No seu mergulho de quase 12 horas, dirigiu-se ao caminhão para guardar o equipamento desgastado. Ligou o motor e descansou. Patrick e Vesa tinham regressado à quinta para vestir roupa seca e chamar as autoridades em busca dos seus amigos. E ainda não havia sinal de Kai. Depois das 2 da manhã, repararam que a luz do caminhão ia naquela direção. Ficaram felizes por ver que Kai havia conseguido. A notícia da morte de 2 cidadãos finlandeses circulou rapidamente naquela sexta-feira e mobilizou muitas pessoas, enquanto os 3 mergulhadores recebiam tratamento num hospital. A polícia os interrogava. As autoridades locais enfrentavam o desafio de recuperar os corpos das vítimas da caverna. Chamaram 3 mergulhadores britânicos experientes para realizar a operação. No entanto, tiveram dificuldade em recuperar os corpos, por acreditarem que era muito perigoso. Os funcionários decidiram deixá-los na gruta, proibiram o mergulho e fecharam a área. Mesmo assim, os 3 mergulhadores prometeram resgatar os seus amigos na primavera. Os mergulhadores finalmente cumpriram esta promessa. Embora, devido à ansiedade, Kai não pudesse participar e Vesa não pudesse mergulhar, devido a uma lesão na coluna vertebral causada pela sua doença descompressiva, pelo que decidiu ser o gestor de superfície da operação de resgate, o que deixou Patrick a assumir a sua nobre causa com muitos dos seus amigos e a preparar-se ainda mais. Yarihuaran e Yeriu foram finalmente resgatados e puderam finalmente receber a honra que as suas memórias mereciam.